O, o item 21 e 22, ele estava doente, né? Ele começou a ficar doente, ele precisava de remédios, e tinha o remédio que só podia pegar. Ele começou, era assim o começo. A minha avó já estava com seus 94 anos, mais ou menos, lúcida, trabalhando em casa, né? Eu já era casado, tá? Como vocês sabem, então em 94, o irmão Pedrinho teve um. Ele falou assim pra mim que não tinha me cortado porque ele queria e tal. Eu, no íntimo meu, preciso entender, eu ainda queria resgatar. Eu queria resgatar, sabe? Eu tava assim arrebentado já, né? Tava totalmente arrebentado. E eu ainda tinha uma esperança de reverter aquilo, assim, na mente que eu tinha na época, aquela mente que a gente faz tudo por temor de Deus, a gente acredita em tudo aquilo ali. Eu achava que o inimigo que estava querendo me destruir, mas que na última hora Deus ia me dar vitória, sabe esse pensamento, esse raciocínio? Então eu achava que tudo aquilo ali era um escândalo e que esse escândalo ia ser até uma justificativa, um bom argumento para justificar uma ordenação e que o escândalo ele estava à altura daquilo que Deus me daria dentro da congregação. Então tinha esse raciocínio. Então quando eu vi que o irmão Pedrinho ficou doente, não tinha ninguém, porque ó, veja bem, até então todo mundo perde. Quando ele ficou doente, o pessoal sumiu. Aí começaram a falar que ele ficou doente, porque Deus estava pesando a mão, que ele era muito bravo. Eu fui o único que fiquei junto com eles. Aí juntou todos os irmãos, Diácono, irmão Mário, irmão, todos os irmãos se juntaram e eu me dispus, ó, eu vou buscar o remédio. Era dia de semana. Tinha que levar no médico duas, três vezes por semana. Tinha que ficar lá, levar e trazer. Não tinha ninguém. Sumiu todo mundo. E eu fiquei. E eu levava e trazia. Comecei a trabalhar por conta própria, né? Como palestrante. Eu vendi minha escola. E aí comecei a encher a escola dos outros. Aí eu ganhava a primeira mensalidade. 60, metade. 70. Eu pegar o dinheiro inteiro na minha mão. Eu já não tinha mais as escolas. Eu passei as escolas pelas dívidas. Fiquei sem nada. E aí eu passando em Santo Amaro, eu vi uma escola de informática e ofereci colocar aluno para ele, de uma maneira mais honesta, lógico, diferente daquela que me derrubou. Primeiro cliente que eu peguei, eu já ganhei, logo de cara, já ganhei um carro. O cara não tinha dinheiro para. Ganhei muito, eu enchi, fez fila na rua, de tanta gente. Aí eu fiquei conhecido, né? E aí comecei a encher a escola dos outros. Aí encher de verdade, aí comecei a ficar famoso, assim. Comecei a pagar boa parte das minhas dívidas. Aí já consegui outro carro. Aí estava começando, bip, depois logo veio o celular. E eu fazia esse trabalho eu não fazia palestra nos dias que eu tinha que atender o ancião. Já ficou mais alguma coisa que eu queria, sabe? Eu comecei. Aí eu, no carro, eles começavam a me pedir vários favores. Que era ajudar eles. E comecei a ficar de confiança de novo deles. Só que era por causa do médico, por causa do hospital. E ninguém vinha para ajudar. Aí começava a entrar mancando na igreja, pedia para eu levar. E o pessoal olhava pra mim, que estranho, né? O cara ali derrubado é o único que leva o irmão de braço para cima e para baixo, braço dado. E aí eles iam me pedindo vários favores, né? E lá eles falavam assim, olha, isso tudo que você passou, era o diabo não queria que você fosse do ministério. Você aguenta firme que Deus vai te dar a vitória. E nisso fiquei 3 anos servindo eles. Em cima da minha expectativa juvenil, da minha imaturidade, eles se aproveitaram de mim há 3, 4. E eu ainda quebrado, trocava cheque com o diácono ali, depois deu um escândalo aí na igreja. Eu gostava muito dele, ainda gosto, ele faleceu, mas eu gosto dele. Ele me trocava cheques predatados a 20%. Ah, ele falou que era para ajudar, era para ajudar. Ajudar um cara falido, que serviu o ministério. Eu tive que engolir, eu tinha que trocar o cheque de qualquer jeito. A 20%, às vezes 20% por 15 dias. E eu pegava aquele dinheiro, né? Eu precisava. Ele tinha sempre bastante dinheiro para trocar, mas tudo bem. Me ajudou, né? Mas
Então eu me tornei o cara, eu comecei a levar o irmão Mário, o irmão Alcides, comecei assim, de novo, sabe? Comecei a sair com o ministério. E em uma dessas viagens de saída, o irmão Pedrinho chegou no irmão Roberto e falou: lembre-se do Adão, que eu estou para partir. Mas olha quantos favores o Adão tem feito pelo ministério da igreja, por mim e pelo ministério. Lembre-se dele quando eu partir. Aí ele se tornou ancião. E ele falou no carro: eu vou me lembrar dele quando você morrer, Pedrinho. Esse Roberto que era o cunhado do Jorge Cury. Com cunhado Jarbas Oliveira. Toda aquela família, são todos familiares ali no Brasil, né? Lembre-se do Adão. Eu fiquei contente, falei, então é a hora de eu trabalhar mesmo. E fui pagando as dívidas. Fui pagando as dívidas, fui absolvido. Fui absolvido. Daquele processo criminal que eu tive. Aí eu levei, um dia eles estavam meio nervosos, rasgaram a sentença na minha cara. Pega essa sentença e enfia no cu. Eu não sei se eu marquei um tópico, se tiver um tópico, eu vou marcar esse vídeo, tá? Porque eu já falei do assunto, não vou repetir. Acho que eu deixei uns vídeos reserva lá pro final, que depois aos poucos eu vou lembrando de algumas coisas, eu vou falando. Mas vocês me arrebentavam comigo ali, me prometiam aquilo que sabiam que eu queria, mas me usavam. Eles diziam que servir o ministério era servir o próprio Deus. E eu acreditava, gente. Eu acreditava mesmo. Que eu estava dando condições àqueles irmãos do ministério trabalhar para Deus. E ele falou: me prometa aqui que quando eu morrer você não vai desamparar o Adão, você vai ajudar ele na carreira ministerial dele. Você vai ajudar a livrar ele dos inimigos dele. O irmão Roberto falou: prometo. Prometo. Ah, legal. E aí eu continuei ajudando eles. Né? E no caso aqui do delator, o delator era meu pai. Nessa época que eu comecei a me levantar de novo, meu pai caiu. Ficou endividado de novo. Aí o que que ele fazia? Tava ganhando bem, então eu tinha que pagar minhas dívidas, né? Aí eu pagava minha dívida, ia pagar com dinheiro. O que que eu fiz pro meu pai depois de tudo que ele me fez? Para meu pai não perder, porque ele falou assim: se eu cair na dívida agora, eu vou sentar no ministério, né? Porque agora eu derrubei o Ricardo, que é meu filho. E ele chegou para mim: cara, você me desculpa o que eu fiz com você, não foi por mal. Agora vai estourar meu nome e tudo. E um desses aí que eu se você devia para ele, que era lá da feira dele, ele me ameaçou aí na igreja também. Hum. Então, assim, eu tinha que pagar R$ 1.000 de dívida hoje, ao invés de eu pagar com o meu dinheiro, eu pegava um cheque do meu pai e jogava para 30 dias. Eu estava arrebentado mesmo. O cara recebeu um cheque meu para 30 dias. Era um presente, né? A dívida já estava quebrado mesmo. Eu dava o dinheiro pro meu pai cobria o banco. Eu pegava o cheque do meu pai e jogava para frente. Na hora de cobrir o cheque, ele não tinha. Eu ia cobrir, ele jogava o cheque e assim ia jogando. Toda semana, tudo que eu ganhava, eu continuei salvando meu pai para ele não cair e eu caí. Eu caído, ajudando ele não cair. E eu caído, ajudando o ministério a poder fazer as coisas porque ninguém ia. Vejam bem que situação.